I don't wanna die. E aí, galerinha, olha só, aula 2 de Química Orgânica, aula de classificação de carbonos, aula importante. Na aula passada, a gente falou sobre as representações, as organizações das cadeias, e nessa aula agora a gente vai falar sobre a representação, a classificação dos carbonos. Se você não gosta dessa aula no telinha, passando slide, essas coisas todas, tem uma aula bem raiz aí também, para trás do meu canal de classificação, onde eu estou no quadro, riscando, sem estrutura nenhuma, sem organização nenhuma, tá? Então, decidam-se aí o que é mais fácil para vocês. Aqui ficou mais organizadinho, até porque essa aula ela se torna oficial aí dentro do programa escolar para a nossa escola por enquanto. Vocês vão perceber aí que às vezes eu vou estar falando, a voz vai estar saindo e a boca não vai estar mexendo direito. O computador não é muito bom. E por isso acontece, mesmo eu baixando a resolução, isso vai acontecendo. Mas faz parte. Também, se fosse Nutella demais, não seria eu, né? E ao final nós vamos responder aí a perguntinha da aula passada, que eu tenho certeza que vocês estão altamente curiosos para saber. Primeiro, eu classifico carbono e cadeia carbônica. São duas classificações. Classificar carbono é mais fácil, classificar cadeia carbônica eu preciso ter um pouquinho mais de atenção. Para classificar carbono, o carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Carbono primário ele se liga a 1 carbono, carbono secundário a 2, carbono terciário a 3 e, obviamente, carbono quaternário se liga a 4 carbonos. Então é só olhar aquele carbono, quantos carbonos eu tenho ligado diretamente a ele, que eu tenho como classificar o carbono e não a cadeia carbônica, tá? Eu tenho um exemplinho aqui embaixo, ó, que eu tenho esse carbono aqui, ele está ligado só a um carbono, ou o meio laranjinha aqui, ó, é carbono primário. Agora, esse do lado, ele está ligado diretamente a esse carbono aqui, a esse daqui e a esse de baixo. Diretamente 3 carbonos, ó, o meu triângulozinho aqui, representando ele como quaternário, tá? Bom, mais um exemplinho aqui, olha, esse carbono aqui, ó, ele está ligado por 2 ligações πs, isso não interfere na classificação do carbono, tá? Vai interferir na cadeia do carbono, não. Ele tem esse carbono aqui e ele tem esse carbono aqui. Professor, esse hidrogênio, esquece esse hidrogênio está em cima, o hidrogênio faz uma ligação só, não posso meter hidrogênio no meio da cadeia. Tá? Tentaram te enganar aqui. Mas ele está ligado a 2 carbonos, ó, o meio rosinha aqui, ele é 2 carbonos, carbono secundário. Tem um quaternário aqui também, ó, um quaternário, 1, 2, 3, 4 carbonos, quaternário, por aí vai, a gente consegue classificar qualquer carbono numa cadeia. Mais importante de classificar carbono é classificar as cadeias carbônicas. Aí eu tenho que tomar um pouco de atenção. A cadeia aberta ou alicíclica, alifática é o nome que não é usado, aberta ou acíclica, perdão, acíclica, uma cadeia aberta, ela pode ser normal, ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Você tem tudo isso aí no seu caderno organizadinho, tá? Uma cadeia fechada ou cíclica, ela pode ser alicíclica, também pode ser chamada de alifática, tá? Aí ela pode ser saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. Ou ela pode ser aromática, que tem esse anel benzênico, que também tem desenhado aí no caderno de vocês. Aí existem outras classificações dentro do benzeno. Se tiver um benzeno só é nuclear, se tiver mais do que um é polinuclear, se não tiver nada no meio ele é condensado, se tiver alguma coisa entre os núcleos ele é isolado. Vamos ser sinceros, isso cai muito pouco, tá? A classificação aqui, tá, já basta para vocês. Pensando nas cadeias abertas, não preciso ser muito esperto para saber, cadeia aberta não tem, né, junção das extremidades. Primeiro, ela pode ser normal ou ramificada. Normal, eu só tenho carbono primário e secundário na cadeia toda, e ramificada eu tenho pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Perceba aqui, ó, nessa cadeia, tem dupla ligação, tem
Tem tudo aqui, mas somente carbonos primários e secundários. Secundários até aqui, e aqui eu tenho outro primário. Não tem terciário nem quaternário, a cadeia é normal. Cadeia ramificada, eu tenho que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário, que eu tenho até mais do que isso. Ó. Olha esse carbono aqui, ó. Ele é terciário. Por que ele é terciário, professor? Porque ele está ligado para cá e para cá. Esse daqui também é terciário. Esse também. Esse daqui também. Se tiver pelo menos um carbono terciário, ela já é ramificada, essa cadeia é classificada como ramificada. Saturada ou insaturada? Cadeia saturada. Eu só posso ter ligação do tipo sigma ou simples. Informação extremamente importante que certamente você anotou de outra cor no seu caderno. Entre carbonos, tá? A classificação é entre carbonos. E a insaturada eu tenho pelo menos uma ligação do tipo pi, que é a dupla ou a tripla, hibridação sp ou sp2, tá? Então perceba aqui, ó, só ligação simples entre carbonos. E aqui eu tenho uma ligação dupla e no outro exemplo aqui, uma ligação tripla. São duas pis. Ó, entre carbonos, saturada não tem, saturada tem a dupla ou a tripla ligação. Homogêneo ou heterogêneo. Na homogênea, eu não tenho o heteroátomo. Esse heteroátomo, ele precisa estar entre átomos de carbono. De novo, vale destacar isso daqui, para a cadeia ser homogênea. Percebam que eu tenho aqui o oxigênio, mas esse oxigênio não está entre carbonos. Então, essa cadeia ela continua sendo homogênea. Heterogênea. Esse heteroátomo tem que estar na cadeia, entre carbonos. Olha a diferença da posição desse oxigênio aqui sendo homogêneo para a posição desse oxigênio aqui sendo heterogêneo, tá? Sendo uma cadeia heterogênea entre carbonos. Classifiquei como heterogêneo. Vai, é fácil isso e a gente vai resolver umas questõezinhas aí ao final, tá? A cadeia ela também pode ser saturada ou insaturada, não sei se você está conseguindo ler aí o texto, que eu tive que abaixar a resolução para não ficar mexendo a boca aí e você ouvindo outra coisa. A cadeia saturada, nas fechadas, da mesma forma que nas abertas, entre os carbonos da cadeia cíclica, eu só tenho ligação simples. Então, vejam que eu não tenho ligação dupla aqui, nem tripla. Ah, professor, você tem uma ligação dupla aqui. Não interessa, não está na cadeia, não está entre carbonos. Todas essas cadeias aqui, elas são saturadas, isso não vai influenciar. Uma ligação, uma cadeia fechada insaturada, ela precisa ter pelo menos uma dupla ligação. Isso, uma ligação pi na cadeia fechada. Então, percebam essa ligação aqui, ela confere insaturação. Se eu saísse daqui com uma ligação dupla, independente com quem seja, não seria um ponto de insaturação. Mas essa dupla aqui é a insaturação, tá? E aí a cadeia homocíclica, homogênea, alguns livros chamam, mas é mais comum a homocíclica. Na cadeia fechada eu só tenho carbonos, tá? Ó, pode ter dupla, pode não ter, mas eu só tenho carbonos. E uma cadeia heterocíclica ou heterogênea, eu tenho pelo menos um heteroátomo na cadeia, tá? Um heteroátomo no anel, tem um oxigênio no anel, tá aqui, ó. Hidrogênio, aqui, hidrogênio, e por aí vai, tá? Dentro da cadeia. E aí, por último, as cadeias aromáticas ou não aromáticas, ou alicíclicas. Tá? Alguns livros até trazem como alifáticas, que são as que apresentam em sua estrutura pelo menos o anel benzênico, que é aquele cara que tem o C6H6, que tem a ressonância, duplas ligações alternadas, que ficam girando, trocando de lugar, de forma que eu posso apresentar com essa bolinha no meio. Se é a ressonância, significa que isso está girando aí no anel. Isso é um anel benzênico, tá? Tá estranho esse papo aí, né? De girando no anel. E aí uma cadeia não aromática, obviamente, é qualquer outra cadeia fechada que eu não tenha o anel benzênico, tá? Além disso, existem as cadeias cíclicas, que é a cadeia fechada,
mas também aberta. Por exemplo, eu faço aqui uma cadeia fechada, eu saio com uma grande cadeia aqui, parecendo um espermatozoide. Mas é uma cadeia cíclica, ó, uma parte aberta, uma parte fechada. Cíclica não, perdão, mista. Uma parte aberta, uma parte fechada. Que não ficou no slide aqui, mas é bem simples para identificar. E aí uma questãozinha da PUC. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural. Fluoxetina é um remédio aí para depressão, utilizado, até para ansiedade ele é utilizado. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Olha o que está rolando aqui na fluoxetina, meus jovens. Anel benzênico, que são cadeias fechadas, uma grande cadeia aberta, tá? Eu tenho fechado, tenho aberta. Aqui nem seria aberta, seria uma ramificaçãozinha, mas aqui eu tenho uma grande cadeia aberta, de forma que isso é fechado e aberto, isso é misto. Essa é uma cadeia carbônica mista. Só que eu tenho o heteroátomo, ó, o nitrogênio, o oxigênio e carbonos. Então, isso daqui é classificado como cadeia carbônica mista e heterogênea. A resposta é a letra C, tá bom? Essa cadeia, né, ela é cíclica, saturada? Não, ela é mista. É aromática? Mas ela não é homogênea, ela é heterogênea. E também somente átomos de carbono primário e secundário? Não, aqui eu tenho terciário, tá? Aqui, principalmente, né, o meu carbono aqui também eu tenho um terciário. Esses dois aqui, então ela não pode ser somente primário e secundário. E aqui você pode parar, pode contar, tá, que você não vai ter isso daqui. A próxima. Na fabricação de tecidos de algodão, adição de compostos do tipo N-aloamina, vai ter a nossa aula aí de aminas, tá? São os compostos nitrogenados. Confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. Olha que beleza. A caatinga, isso serve. O grande responsável por tal efeito é o cloro, presente nesses compostos. Olha o clorinho aqui, ó, o cloro. A cadeia carbônica da N-aloamina, acima representada, pode ser classificada como... Essa cadeia ela é fechada, certo? Ela é fechada, então ela é homocíclica ou heterocíclica. Eu tenho nitrogênio aqui entre carbonos. É heterocíclica, não é por causa desse oxigênio, é esse nitrogênio. Então, já cortei aqui, já cortei aqui. Essa cadeia ela é saturada ou ela é insaturada? No anel não tem dupla ligação. Se não tem dupla ligação, ela é saturada. E aí eu tenho aqui também a ramificaçãozinha, que são carbonos. Ó, carbono quaternário aqui, outro carbono quaternário aqui. Esquece esses pontinhos, esse mais grossinho aqui. Vocês vão aprender lá na isomeria. Até tem aula nossa de isomeria aí que eu falo sobre isso. Mas não é o momento agora. A resposta aqui, então, é a letra C. Ok? Mais duas aqui para a gente encerrar e responder a pergunta mais importante da nossa aula, que foi feita lá na aula passada, né? Das fórmulas abaixo, a única que possui cadeia carbônica heterogênea, saturada e normal. Quer dizer, se tiver heteroátomo, não pode estar entre carbonos. Saturado, não posso ter dupla ligação. E eu não posso ter carbono terciário ou quaternário. A letra A eu já vou eliminar, porque esse magnésio e esse cloro estão no final da cadeia, eles não podem estar entre carbonos, tá? A letra B eu também vou eliminar, porque esse oxigênio com o hidrogênio está no final, não pode estar entre carbonos. A letra C também, ó, como é que eu faço? A letra D pode ser resposta, a letra E pode ser resposta. Só que ela é saturada. Saturada, ambas vão ser aqui, tá? Ambas vão ser saturadas, mas eu tenho essa palavra aqui, normal. Essa palavra é importante. Por quê? CH3 no meio da cadeia confere ramificação. Se confere ramificação, ela é ramificada. Olha lá atrás, na hora que a gente falou no começo da aula da ramificação, a resposta é a letra D. E a outra e última questãozinha, a substância de fórmula CH3O, CH2, CH3, esse é um éter, tá? Tem alguém nossa aí de éter também, para quem quiser se adiantar. Tem cadeia carbônica. Percebam que esse oxigênio está entre carbonos, isso é heterogêneo. Então, onde tiver homogêneo, eu vou passar a régua aqui, porque não pode ser. Ela é heterogênea. CH3, ó, CH3. Ó, oxigênio família 6A, faz duas ligações só. CH2, depois CH3. Ó, coisa linda aqui.
Essa cadeia aqui, ela não tem carbono terciário ou quaternário, então ela não pode ser ramificada. Ela é normal, saiu daqui. Eu não tenho dupla ligação entre carbonos, ela não pode ser insaturada, ela é saturada. Então já matou aqui, ó. Cadeia acíclica, obviamente, ela é saturada e ela é heterogênea. Pronto, resposta letra E. Ok? E por que as estrelas não fazem Ihau? Porque o estrelas são astros, astro, no, muito bom também, tô rindo horrores, tá? Ótimo, piadinha nova, a piadinha de qualidade, eu falei com vocês que estava melhorando a qualidade das piadas, certamente vocês perceberam isso. Tchauzinho, até semana que vem. Preciso que vocês façam atividade lá do Google Forms, que vocês tenham engajamento, até para que eu tenha argumento para poder continuar com as nossas aulas, tá? Valeu, galerinha. Muita saudade de vocês. Bons estudos. Estou aí à disposição no WhatsApp, caso queiram tirar dúvidas. Tchauzinho, até a próxima.